Paraná é o maior produtor nacional de feijão. Esse ano, com as 3 safras, o volume colhido deve chegar a perto de 950 mil toneladas. E com isso, o Estado pode aumentar a participação na oferta do produto no mercado brasileiro. E para falar sobre isso, eu recebo Carlos Hugo Godinho, agrônomo do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná. Carlos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sebastião. Tudo bem? Tudo bem. Boa notícia aí, né? Eu lembro que no início do ano, a gente estava um pouco apreensivo com a produção, como seria de feijão, e a gente agora tem uma safra aí bastante interessante prevista, né? E aí, possibilidade de aumentar a participação no mercado nacional. Qual é a participação hoje? Quanto se pode chegar? Então, dos 3 milhões, mais ou menos, que o Brasil produz, nós produzimos praticamente 1 milhão. É difícil chegar nesse valor, mas a gente chega em números relativamente próximos, como esse ano que a gente tem estimado que se chegue perto de 900 mil toneladas. Com isso, a gente pode ofertar mais, e principalmente nessa segunda safra, que é a nossa principal safra em termos de volume. A gente está vindo com uma condição muito boa e com um aumento de área muito grande, alguns problemas pontuais com doenças, com mosca branca, mas por enquanto se estima que seja uma boa safra. Lembrando que a maior parte desse feijão deve ser colhida agora em maio. Aumento de área, produção boa, produtividade também, então, nessa mesma onda. Exatamente. Para essa segunda safra, nós estamos com uma expectativa de produtividade em torno de 1.900 quilos por hectare, que é uma produtividade bastante alta, maior do que a que foi no ano passado, ainda que não seja uma produtividade que seria cheia, digamos assim. Nós tivemos problemas na primeira safra, isso acabou impactando muito os preços e acabou estimulando muito o produtor a plantar essa segunda safra recorde, que vai chegando agora a 400 mil hectares. O tempo ajudou também? Foi mais o tempo? O tempo tem ajudado bastante nessa segunda safra, diferente da região norte do Paraná, onde a gente teve seca. A região sul, que é onde se concentra a produção de feijão, sul, sudoeste, ela tem sido muito bem servida de chuvas nesse período agora. Mesmo as regiões que estavam começando a ter problemas tiveram chuvas nessas últimas semanas, e com isso a situação está bastante regularizada, restando apenas alguma preocupação quanto às doenças e, claro, lembrando que o feijão é muito sensível, até alguns lugares a chuva já foi um pouquinho demais, já teve alguns problemas de brota nas vagens e, com isso, algum probleminha de produtividade, mas nada sério ainda, se estima ainda uma boa safra. Fala de alguns problemas sanitários, que pragas têm incomodado mais, como é que está a questão de controle também aí no Paraná? Então, a mosca branca tem sido os relatos, principalmente na região que produz um pouco menos, mais ao norte do estado, que eram justamente onde as áreas estavam um pouco secas ainda. Então, elas já tinham esse problema da seca um pouquinho e tinham também o problema da mosca branca. Mas lembrando que é uma área diminuta, perto do tamanho da área do estado. Já a região sudoeste e a região sul, elas têm apresentado produtividades mais regulares nesse começo. A gente está no início agora da safra, colhendo 9% até a semana passada. Esse número deve ser atualizado amanhã, com referência a hoje, deve chegar aí um volume um pouquinho maior, mas nada ainda de destaque, sendo que, como eu falei, o principal volume vai ser colhido ao longo de maio, e a gente precisa que essas condições continuem ajudando, inclusive em termos de doenças, que a murcha tem sido um problema aqui no sudoeste e pode resultar em algumas produtividades um pouco menores, ainda que, de uma maneira geral, se enxergue uma boa safra. Carlos, se no início, lá com a primeira safra, com a pouca produção, estimulou o preço, né? Ficou mais caro para o consumidor, mas melhor ficou aí para o produtor. A máxima vale para agora, aí com essa previsão de maior safra, o preço pode cair também. Como é que está o mercado nesse sentido de expectativa? Infelizmente, para o produtor, sim, o preço já está caindo, já caiu bastante no recebido, já caiu bastante no atacado, também ainda não chegou no varejo, porque a gente ainda tem um início de safra, então tem todos os procedimentos até isso chegar no mercado varejista,
mas já tem se sentido os primeiros reflexos, mesmo no mercado varejista e no mercado local, de preços recebidos pelo produtor, ainda mais, já que as quedas são bastante expressivas. A gente, no momento do plantio, tinha a saca do feijão preto, que foi o que teve maior aumento de área, rodando em torno de R$ 300 o preço recebido, e agora a gente está verificando esses valores já mais próximos dos R$ 200. Pois é, no feijão tem muitas variedades aí, né, para a gente considerar. Você fez referência ao feijão preto, mas outras variedades que se destacam também, o carioca, como é que está, o vermelho, como é que é essas outras variedades? As duas variedades principais produzidas no estado hoje são o feijão preto e o feijão carioca. O feijão preto, com um grande aumento de área, deve estar ocupando mais ou menos 2/3 da nossa área. O feijão carioca, 1/3, não sei, eu falei feijão preto, 2/3, né? Feijão preto, 2/3, feijão carioca, 1/3, e com isso tem pressionado bastante o mercado. As outras variedades, elas são sempre objeto de pesquisa e muitas vezes até são feijões tipo exportação, porém eles não têm o mesmo volume produzido. O Deral tem feito pesquisa também sobre a margem do produtor, eu imagino. Você tem falado aí para a gente do preço, né? Que na primeira safra foi um pouco melhor. A margem, como é que está agora do produtor também? O custo está muito alto. Como é que está essa relação custo aí? E o que sobra no fim das contas no bolso? Então, teve uma depreciação grande, ainda se mostra em termos lucrativos para o produtor que conseguir colher um produto de boa qualidade, lembrando que o feijão ele recebe muitos descontos ao longo da sua comercialização em função de problemas de qualidade, como a gente está vendo alguns pequenos problemas nesse começo, mas de maneira geral um feijão de boa qualidade, com produtividades boas, deve ser rentável no estado. Já quem tiver problemas tanto de qualidade quanto tiver problemas de volume produzido, que parece ser um problema menor nesse momento, pode acabar tendo prejuízo. Está bastante próximo hoje já do custo de produção. E o que determina muito aí é a pesquisa, né? Para variedades cada vez mais resistentes, e é muito de manejo lá no campo também, né, Carlos? Só para a gente concluir, então, e confirmando o que a gente disse no início lá, de ampliação da participação do feijão aí do Paraná no país. A gente estava o quê? Na casa dos 20 e pouco por cento? Chega a 30 agora, Carlos? Como é que é a ideia? Isso, é por aí. A gente tem que ver como que vai se desdobrar a oferta nos outros estados também. Geralmente o Paraná é o maior produtor, seguido por Minas e São Paulo. Então, conforme essa oferta desses outros estados se desdobre, deve gerar aqui a nossa participação final e deve ficar nessa casa aí. Carlos Hugo Godinho, agrônomo do Deral, Departamento de Economia do Estado Rural do Estado do Paraná. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Volte sempre. Essa oportunidade. Um abraço.